Olá, sejam bem-vindos a mais uma explanação evangélica da Seara Bendita. Hoje nós falaremos um pouco a partir da passagem que está em Lucas capítulo 12, versículo 15, que diz que a vida do homem não é assegurada por seus bens. Jesus nos falou isso em um momento em que ele estava ensinando milhares de pessoas, inclusive seus discípulos estavam nesse momento, e eis que um homem pede a ele: Mestre, diga para que meu irmão reparta a herança comigo. E a partir dessa frase, Jesus diz essa passagem na qual ele depois desenvolve, explicando para nós o sentido do verdadeiro tesouro e da verdadeira riqueza. Logo depois dessa frase, Jesus inicia uma parábola, onde ele diz que um homem rico havia tido um bom resultado de sua produção, de sua plantação, e não sabia o que fazer com tanto trigo. Então esse homem pensou pouco e, depois de refletir, disse para si mesmo: bom, já sei o que eu vou fazer. Vou destruir o meu celeiro e construir um celeiro ainda maior. Assim eu poderei abrigar toda essa produção. E depois então direi para minha alma: alma, temos aqui bens suficientes em reserva para um longo tempo. Descansa, bebe, come, relaxa, se abriga, regala-te. Mas Deus então disse: homem insensato, ainda nessa noite eu reclamarei a sua alma. E os bens que você acumulou, de quem serão? E então Jesus nos explica que assim é com todos os homens que acumulam bens na terra, sem ser ricos diante de Deus. O que nós podemos entender disso? A vida do homem não é assegurada pelos bens que possui. Ué, então como será que essa vida é assegurada? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 9, o Espírito Pascal nos explica o que nos assegura essa vida. O que são os verdadeiros bens? Os verdadeiros bens, a verdadeira propriedade, são aqueles que nós carregamos conosco depois que partimos dessa jornada. O homem só possui de seu aquilo que pode levar consigo. Tudo aquilo que encontramos ao chegar aqui nessa vida e tudo aquilo que deixamos ao partir dela são apenas bens transitórios que nos é permitido usufruir em regime de empréstimo, do qual precisaremos prestar contas para Deus. Agora, tudo aquilo que levamos, isso é o que temos de verdade. Portanto, a verdadeira riqueza e os verdadeiros bens, o verdadeiro tesouro, não são as coisas da matéria, mas as coisas da alma. Existe uma história que nos passa bem essa mensagem. Um homem, um turista, vai até o Egito em busca de um sábio, do qual ele havia ouvido falar muito bem, um homem muito sábio. E então, ao chegar, ele busca informações desse sábio cada vez mais, até que lhe é dado um endereço. E esse homem vai até esse endereço e encontra um lindo templo. E lá no templo encontra este sábio à frente de uma grande multidão, falando palavras esclarecedoras que despertavam aquelas almas, expandiam as consciências. Então, ao terminar, esse homem se aproxima do sábio e se apresenta, dizendo que havia vindo em busca dele, pois queria aprender mais sobre a vida, sobre o sentido verdadeiro da vida. Bom, este sábio, ao conhecer esse homem,
diz que imaginava que ele estaria cansado, já que fez uma longa viagem só para conhecê-lo, e convida o homem a jantar em sua casa. O homem fica animado, empolgado com o convite. Passam mais algum tempo ali no templo e, após terminar os trabalhos daquela noite, ambos caminham junto. O turista está animado, cheio de expectativas. E, para sua surpresa, após caminharem por algum tempo, chegam a uma simples tenda, uma tenda humilde, pequena. O sábio então diz: seja bem-vindo ao meu palácio. O turista fica um pouco sem graça, sem entender se aquilo é uma brincadeira ou não, mas não fala nada. Ambos adentram aquela tenda. O turista observa cautelosamente cada detalhe. Percebe que há ali uma cama improvisada, poucos alimentos, pouca mobília, quase nenhuma decoração. Uma casa muito simples. Então, o sábio separa algumas nozes, começa a preparar uma lentilha e oferece uma refeição frugal, simples, humilde, com aquilo que possuía. O turista ainda está sem saber o que falar ou o que pensar, mas apenas observa. Então, eles se alimentam naquele silêncio profundo. Depois de se alimentarem, o sábio, percebendo no semblante do turista aquele incômodo, então pergunta: há algo de errado? Percebo que você está incomodado com alguma coisa. O turista então diz: olha, não vou lhe esconder que eu esperava outra coisa. Por que você, um homem tão respeitado, um homem tão valorizado, tão estimado por tantos, vive numa condição tão simples? Por que não tem um verdadeiro palácio? Você mal tem provisão de alimentos, sua casa quase não tem mobílias, apenas livros, a sua cama é no chão. Onde estão os seus bens? Por que você não se dá um pouco mais de conforto? O sábio apenas ouve e abre um sorriso com sua brandura, diz ao turista: ora, me diz o seguinte, e onde estão os seus? Você fala sobre conforto, mas vem aqui e chega a mim apenas com uma mala nas costas. Ao que o turista prontamente responde: ora, mas veja bem, eu estou aqui apenas de passagem. E o sábio então faz um minuto de silêncio e, olhando profundamente nos olhos do turista, responde: pois é, eu também. Será que nós temos consciência disso? Que estamos aqui apenas de passagem? Que nada levaremos daquilo que temos? Quanto tempo de nossas vidas nós estamos gastando em acumular mais bens? O que temos feito com esses bens? Ou melhor, o que temos feito com o único bem que temos, o tempo? Essa é uma pergunta valiosa para refletirmos. Ainda sobre esse assunto, imaginemos que alguém nos oferece um tesouro e temos duas opções. Se decidirmos usar aquele tesouro, poderemos usá-lo de imediato, porém, ele se acabará. E mesmo que não se acabe, só teremos um ano.
depois, independente do que fizermos com esse tesouro, ele já não será mais nosso. Ou a segunda opção, se escolhermos investir esse tesouro que nos foi oferecido em prol dos outros, em prol da evolução, em prol da saúde, em prol da vida, em prol da paz, em prol da harmonia, em prol do planeta, aí então a promessa é que nos será dado um tesouro imensamente maior e que nunca acabará e que nunca se gastará. Porém, deveremos esperar, ele não nos será dado agora. Qual escolha faríamos? Pois é, ainda falando sobre tesouro, todo dia nós recebemos um tesouro. Todo dia nos é dado gratuitamente, depositado no banco das nossas almas, um saldo do qual deveremos prestar conta. Minutos, horas que compõem o dia. Esse tempo é o nosso bem mais precioso.